Bom, pessoal, seguimos nossa conversa de neoplasias e a gente vai continuar falando sobre comportamento biológico. Mais especificamente, a gente segue falando dos critérios para definição desse comportamento biológico. A gente já conversou sobre proporção de crescimento e grau de diferenciação, e agora a nossa atenção vai ser toda para padrão de crescimento e metástase, iniciando, obviamente, pelo padrão de crescimento. O padrão de crescimento, ele é um critério importante, não é definitivo, mas ele é um dos critérios mais importantes, tá? Então, de um modo geral, a gente diz que neoplasmas benignos têm crescimento expansivo, neoplasmas malignos têm crescimento invasivo. Malignos podem ter expansivo também? Podem. Neoplasmas malignos podem exibir ou podem aparentar o crescimento expansivo, mas benignos nunca terão invasivo. Tá? No momento que a gente detecta o crescimento invasivo, a gente já vai classificar aquele neoplasma, já vai categorizar aquele neoplasma, no mínimo, como intermediário. Então, às vezes, o crescimento invasivo é uma característica importante dos intermediários, mas nunca dos benignos. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, tá? Só adiantando que para um neoplasma ter um crescimento invasivo, ou a célula neoplásica, para poder fazer invasão, ela vai ter que adquirir muitas capacidades que a célula normal não tinha. Ou seja, essa célula vai precisar ser muito indiferenciada, vai precisar se indiferenciar muito mais. É isso que vai conferir a ela as capacidades que ela vai precisar desenvolver para fazer a invasão, tá certo? Então, por isso que o padrão de crescimento é importante e os benignos não fazem invasão. No momento que fez invasão, a gente passa a categorizar aquele neoplasma como intermediário para maligno, certo? Vamos lá então. Crescimento expansivo é aquele crescimento que ocorre comprimindo os tecidos adjacentes. Esse é o maior dolo, o maior problema que o neoplasma vai causar. Pode ser problemático? Pode, especialmente se é em algum órgão vital, ou se realmente a compressão for de tal sorte a ponto de causar atrofia, ou se comprimir algum vaso, causando inclusive alguma área de necrose. Então, claro que não é inócuo, mas o dano é bem menor do que no crescimento invasivo. No crescimento invasivo, as células neoplásicas liberam produtos que fazem a destruição da matriz extracelular dos tecidos adjacentes. Tá? Nesse caso, o crescimento só ocorre realmente deslocando os tecidos adjacentes, comprimindo os tecidos adjacentes, a ponto de, em alguns casos, haver uma reação desse tecido adjacente, formando ao estímulo para o tecido adjacente, inclusive formar uma cápsula bem organizada, bem delineada, uma cápsula de tecido conjuntivo, de tecido, uma cápsula quase cicatricial, de fato, onde a gente vê as fibras de conjuntivo bem desenhadas, bem dispostas de forma organizada em torno dessa massa neoplásica. Tá? Então, são aqueles neoplasmas que a gente começa a descrição dizendo bem delimitado e encapsulado. Ufa, tudo leva a crer nessa fala de que o resto da descrição vai nos direcionar para um neoplasma benigno. Não obrigatoriamente, mas é bastante sugestivo. Tá? Então, crescimento expansivo pode ser desenvolvido por algum neoplasma maligno? Pode, mas ele é essencialmente uma característica dos neoplasmas benignos. Ou melhor falando, os neoplasmas benignos expressam crescimento expansivo. Tá? Qualquer coisa fora disso, ele deixa de ser categorizado como benigno. Tá? Já por outro lado, a invasão se refere ao crescimento do tumor primário para o interior dos tecidos circunvizinhos. Tá? Então, a invasão ou quando ocorre a invasão, o tecido neoplásico ele vai se inserindo entre os tecidos circunvizinhos. Para ele conseguir fazer isso, ele não apenas dissocia os tecidos circunvizinhos, ele precisa de fato causar algum dano, alguma destruição,
quebrar aquela matriz extracelular, muitas vezes matar as células do tecido circunvizinho, promover osteólise, por exemplo, quando o tecido circunvizinho é um tecido ósseo, ou destruir cartilagem quando for cartilagem, e por aí vai, tá certo? Então, a invasão ela é muito mais agressiva para o tecido adjacente, tá? Então, por isso, ela é um importante indicativo de malignidade. Aqui, mostrando para vocês o crescimento invasivo, a gente tem a massa primária principal e ela, então, emitindo as suas projeções que se inserem entre os tecidos adjacentes. Geralmente, quando esse crescimento, quando a invasão ocorre para uma superfície corpórea, seja uma mucosa ou seja uma epiderme, tá? Vai ocorrer destruição dessa área, promovendo então ulceração. Então isso é bem importante a gente considerar. Então aqui, padrão de crescimento do tumor benigno, expansivo, comprimindo os tecidos adjacentes, já o tumor maligno invadindo, se infiltrando nos tecidos adjacentes. E aqui já lembrando, ó, que esse é o primeiro passo para a metástase. E, gente, lembra do conceito de câncer, que é o conceito de neoplasma maligno? Então, o câncer, ou o enxergar o câncer, surgiu justamente daquela ideia de que a lesão tinha um corpo e tinha suas patas enfiadas na areia, né? Então, o corpo, que era a massa principal, com essas projeções que são as áreas de invasão. Então, por isso, a ideia de comparar um neoplasma maligno, somente um maligno, com um caranguejo, tá certo? Então, só reforçando, referendando o nosso conceito. Aqui, detalhando para vocês a ideia da cápsula de tecido conjuntivo bem organizada em torno do neoplasma benigno, enquanto que as relações da célula neoplásica maligna com o tecido adjacente que ela está invadindo já são bem mais complexas. Por vezes, existe sim um estímulo para uma proliferação de um tecido conjuntivo, mas às vezes um tecido conjuntivo mais frágil, menos denso. Então, existe inclusive um estímulo para troca do perfil de tecido conjuntivo que circunda aquele neoplasma que existia no tecido original e que passa a circundar esse neoplasma, então se troca para um tecido menos firme, um colágeno, sei lá, um colágeno tipo 4 para um colágeno tipo 1, alguma coisa assim, tá? E um tecido bem mais desorganizado. Então, isso é bem importante. Essas interações, antes a gente dava muita atenção para a célula neoplásica em si. Ela e pronto. Hoje a gente sabe que é chave para todos esses processos as interações da célula neoplásica com a matriz adjacente. Tá? É isso que vai permitir ou não, que vai fazer, que vai permitir que aquele evento, que aquela maldade que a célula neoplásica está fazendo se concretize ou não. Então aqui, como é que a gente vai avaliar o padrão de crescimento? Bom, na clínica a gente consegue avaliar pela mobilidade. Então, quando esses neoplasmas estão estão abaixo de superfície de revestimento, como estão na derme, então, na submucosa, a gente pode buscar a percepção de mobilidade, tá? Então, neoplasmas que não invadiram tendem a ser mais móveis sob a pele, sob a mucosa, enquanto aqueles que invadem já se ancoraram, né? Então, eles tendem a ser menos móveis, têm menos mobilidade. Outra coisa, como a gente já comentou, é a ulceração, tá? A ulceração, ela pode ser resultado de dano autoinfligido, pode ser resultado de trauma, pode, especialmente em neoplasmas muito grandes, mas de um modo geral, a ulceração é um importante indicativo de invasão, tá? Então, a ulceração é um indicativo
bem forte de invasão. E aí, o outro critério, o outro parâmetro, o outro meio definitivo da gente detectar invasão é através da avaliação microscópica, onde a gente vai procurar a invasão da membrana basal. Então, só para vocês terem ideia, para a gente de fato caracterizar a invasão para tecidos adjacentes, a gente precisa observar, claro, dependendo do tipo de tumor, se é um tumor que se relaciona cujas células neoplásicas se relacionam com uma membrana basal, é imprescindível que a gente observe a invasão da membrana basal para caracterizar esse neoplasma, tá? Então, o que vocês percebem? Um túbulo de uma glândula mamária normal, uma hiperplasia já um pouco atípica, e aqui uma situação onde eu vejo uma proliferação bastante com pleomorfismo, com mitoses, já mostrando um tecido bastante diferenciado, mas eu percebo a integridade da membrana basal, ou seja, essas células não invadiram, elas estão restritas ao foco inicial. E é isso que a gente vai chamar de carcinoma, porque no caso aqui são células epiteliais, mas carcinoma in situ, ou seja, ele ainda não invadiu os tecidos adjacentes. Tem potencial, mas não invadiu. Por outro lado, aqui a gente já tem o carcinoma invasivo, que é quando ocorre, então, a destruição da membrana basal, tá? Para que ele invada, é necessário que haja todo um rearranjo de matriz celular com destruição da membrana basal, e aí a gente já tem detectado, caracterizado a invasão e o fato, isso mostra pra gente que esse neoplasma não está brincando, ele não veio para o bem, tá? Então, no mínimo, ele vai ser intermediário, se não maligno, tá? Mostrando aqui toda a sequência para vocês, que vai desde a mutação das células, uma área hiperplásica, ou a mutação ainda não ocorreu, existe bastante discussão quanto a isso e para alguns tipos específicos de neoplasmas, tá? Mas a ideia é de uma hiperplasia inicial, uma displasia, onde talvez aqui ocorra mutação ou talvez a promoção, né? Com a presença já então a ideia de um clone de células que tem capacidade invasiva, aqui ainda o câncer in situ, porque a membrana basal não foi destruída, e aqui já o câncer invasivo, que é aquele que tem potencial de invasão, inclusive de vasos e de causal de determinar metástase. Por enquanto, potencial. Aqui a gente está falando da invasão, tá? Mostrando que às vezes o neoplasma, aquilo que começa como uma dermatosezinha solar, evolui para um neoplasma, que ainda talvez um carcinoma in situ, e se isso não tratado, não cuidado, a gente chega a situações grotescas como essa. O CCE, o carcinoma de células escamosas, todas essas imagens que eu mostrei para vocês antes, ele tem justamente essa característica de ser muito invasivo. Eu digo que ele é proliferativo e destrutivo, tá? Ele prolifera, mas ele prolifera penetrando nos tecidos adjacentes, ou seja, invadindo os tecidos adjacentes. Então, o que começa com uma pequena lesão ulcerativa pode chegar a um caso como esse. Claro, esse aqui era na borda da pálpebra, ó, lá está o olho, um caso grotesco. Ou então casos como esses, né? Esse animal, ele tinha tutor, ele chegou vivo no hospital, ou casos como esse, onde a gente tem um grau imenso de destruição facial. Por que ocorreu essa destruição? Pela invasão, certo? Mostrando também que a invasão ela pode servir de parâmetro para a gente caracterizar que realmente existe o neoplasma, né? Então aqui era só uma hiperplasia, uma lesão polipoidezinha, que poderia ser benigna. Ops, aqui já temos invasão, e aí com diferentes categorias ou estágios de invasão. E isso é visto perfeitamente na histologia, né? Que só a lesão normal, ou uma lesão ainda de baixo grau, sem invasividade. Aqui já com mais atipia, uma lesão mais indiferenciada, mas também sem invasão. E aqui sim, já com invasão para os tecidos adjacentes. E é essa invasão, tá, que para alguns tumores,
para alguns neoplasmas, especialmente os intestinais, especialmente neoplasmas de trato digestório, servem para a gente caracterizar o grau ou o estágio do neoplasma, tá? A gente sabe que até para alguns, por exemplo, doença colônica familiar em humano, né? Até o estágio 2 ou 3, ele ainda está restrito e o potencial de metástase ainda é pequeno. Já no estágio 4 é praticamente certo que que vai ocorrer metástase, tá? Bom, como é que ocorre a invasão? A gente sabe qual é o mecanismo da invasão. A gente sabe que a invasão ela pode ocorrer de forma multimodal, tá? Então, pode ocorrer invasão por células individuais, que é o que a gente vê aqui, ó, uma célulazinha atrás da outra invadindo, e inclusive lá já depois da metástase chegando a invadir vaso, ou então pode ocorrer o que a gente chama de migração coletiva de células, quando um grupo de células faz a invasão, tá? Então, a de células individuais, geralmente, ou a invasão que ocorre a partir com células individuais, geralmente a gente tem células que sofreram o que a gente chama de transformação ou transição epitelial, mioepitelial, tá? Ou seja, são células muito diferenciadas. São células que eram epiteliais, no caso aqui eram células epiteliais, e que elas ficaram tão indiferenciadas que elas assumem um fenótipo e uma funcionalidade que lembra células mesenquimais. Elas passam a desempenhar funções similares às células mioepiteliais, ou seja, elas se desdiferenciam de células epiteliais ectodérmicas e chegam lá naquele patamar de células indiferenciadas, talvez multipotenciais, tá? Então, é o que a gente chama de transição epitelial mioepitelial. Isso está sendo muito estudado, muito trabalhado. A gente usa isso também a nosso favor para diagnóstico, a gente procura nessas células características, como, por exemplo, supressão da expressão de algumas caderinas. Caderinas são aquelas moléculas de interação que permitem a junção e adesão célula-célula. Tá? As células epiteliais, elas têm um perfil de caderinas, as células mesenquimais outras. Geralmente, as células epiteliais apresentam caderina E. Então, células epiteliais que sofreram a transição epitelial-mioepitelial, elas deixam de expressar caderina E. Elas passam a expressar proteínas de citoesqueleto características de células mesenquimais. Então, elas deixam de expressar citoqueratina e passam a expressar vimentina, desmina, geralmente vimentina, outras moléculas de citoesqueleto características de células mesenquimais. E que também conferem a elas capacidades que vão permitir que essas loucas façam, ou malvadas, façam invasão, né? Então precisa ter metástase. Já na migração coletiva de células, a gente tem grupos policlonais, ou seja, tu tem diferentes células aqui, tá? Lembra da heterogeneidade das células? A gente tem diferentes células, cada uma com funcionalidades diferentes. Então vai lá, uma talvez de estromatriz celular, outra faça adesão nas células adjacentes, a gente vai ver agora o passo a passo, tá? Então, aqui, quando a invasão individual de célula, essa célula tem que cumprir todos os passos. Quando eu tenho migração coletiva, eu tenho diferentes células que podem se auxiliar mutuamente, tá? E aqui, uma sugestão, aqui está o DOI, aqui o QR Code, uma sugestão de leitura do artigo onde eu tirei essa imagem, é um artigo muito bacana, recomendo fortemente a leitura dele, tá? Então aqui só mostrando para vocês, de um modo genérico ainda, os passos para que ocorra a migração individual de células. Então é necessário inicialmente é necessário que essa célula vá sofrendo diferentes alterações, tá? Como a formação dos pseudópodos e protusão, né? Protusão dos pseudópodos, lemelipoidia, que chamam, tá? E que ela tenha uma força de tração em relação à matriz adjacente. Ela vai precisar fazer proteólise, liberação de metaloproteinases, proteases, para fazer destruição de tecido adjacente, e depois fazer toda uma alteração
conformacional, tá? Para conseguir realmente migrar. A gente vai olhar isso, só chamando a atenção de vocês, que alguns neoplasmas, eles fazem essas migrações com células individuais, outros fazem com grupos de células e outros fazem com células individuais e grupos de células, tá? Então, é importante conhecer o tipo de neoplasma com o qual vocês estão lidando, para justamente, na hora que a gente vai olhar na histologia, procurar, né? E procurar êmbolos neoplásicos e por aí vai. Então, alguns neoplasmas são claramente perdem as junções celulares, né? E vão fazer somente invasão por células individuais, outros mantêm as junções e vão fazer a invasão por grupos de células, mas geralmente isso se inicia com invasão individual e depois vai havendo invasão do grupo, com o grupo. E aí, alguns têm esse processo razoavelmente, o que pode ser misto, né? Pode dizer ser os dois tipos, tá? Completando a ideia do mecanismo de invasão, tá? Então, vamos fazer um passo a passo do mecanismo de invasão. Vão ser necessários pelo menos que se faça cada um desses processos, tá? Então, inicialmente é imprescindível que ocorra o afrouxamento das junções intercelulares. Então, como é que vai acontecer esse afrouxamento das junções intercelulares? Especialmente pensa no célula epitelial, que tem as junções intercelulares como, sei lá, a sua ferramenta principal de função, né? A estabilidade daquele epitélio. Então, pode ocorrer dissolução das junções. Então, você imagina que a célula sinaliza para ela mesma para dissolver, para desorganizar aqueles complexos proteicos que são super especializados e que constroem, que constituem as junções. E além disso, vai ter redução da expressão de caderina, especialmente caderina E, ou troca de caderina E por caderina N, que não faz o mesmo perfil de junção firme para aquela célula, tá? Então, primeiro passo, afrouxamento das junções. Isso, inclusive, a gente olha lá na histologia. Quando eu vejo na histologia células que deveriam estar bem unidas, elas frouxas, elas com espaço entre elas. Isso me chama a atenção para a possibilidade de já estar acontecendo algum evento de invasão, pelo menos o início. Depois, essa célula ela vai precisar mudar o perfil de ligação ou de adesão dela. Então, ela se aderia, ela tinha complexos juncionais estabelecidos com as células epiteliais. Ela agora começa a sofrer aquela transição epitelial-epitelial, epitelial mesenquimal, desculpa, epitelial mesenquimal, eu falei errado nas vezes anteriores, epitelial mesenquimal, e ela começa a expressar receptores para se relacionar com moléculas da matriz extracelular, como fibronectina, laminina. Então, ela vai passar a expressar receptores para fibronectina, laminina, que talvez ela já expressasse, mas não em tanta quantidade. Talvez ela expressasse só na sua face basal e não nas suas faces laterais, por exemplo, tá? E aí, uma vez que ela tenha se relacionado com moléculas da matriz celular, ela começa a liberar produtos para destruir aquilo que de matriz extracelular que não interessa a ela. Então, ela vai liberar metaloproteinases, ela vai liberar colagenases, tá? Então, pensa, olha a quantidade de capacidades que ela tem que ter e que ela não tinha antes. Mas se fizer lá do grupinho, o grupinho pode ser que nem todas tenham todas as capacidades em si mesma. Tá? Então, pode ser as amigas que vão se ajudando mutuamente, mas que tem que ter capacidades, tem que ter. Tá? Então, aqui, mostrando que o próximo passo, então, vem a ser a migração. Tá? Essa célula se relacionou, já fez alguma adesão firme propiciando, nas moléculas resistentes, propiciando que ela emita
os pseudópodos dela, né? Faça laminipoidia, para que ela consiga, então, projetar esses pseudópodos que vão se relacionando com a matriz celular, e ela destruiu o que de matriz celular não servia a ela para que ela conseguisse migrar, tá? Para que ela conseguisse se estender. Então, lembra daquela imagem inicial que ela vai fazer agora uma reorganização do seu citoesqueleto, o qual ela também mudou o perfil, lembra? Era a mesma citoqueratina. A citoqueratina não tem, se ela era uma célula epitelial, não tem essa capacidade de mobilidade. Então, ela troca a citoqueratina por actina, por desmina, por vimentina, por outras moléculas, por outro tipo de citoesqueleto que vai conferir para ela essa capacidade de projeção, de produção de pseudópodos, tá? Bom, já no caso, então esse passo a passo, ele é característico da migração individual de células, vocês perceberam ali a transição epitelial mesenquimal, tá? E quando a gente vai falar da migração coletiva, vocês percebam aqui que a célula líder, a primeira delas, vai ter que fazer todas aquelas etapas para aí ser seguida pelo grupo de células. E aí, esse grupo multicelular, tá, vai atacar, fazer o que chama de macroataque a matriz celular e vai migrar e vai invadir e proliferar, né, nos tecidos adjacentes. Porque lembra, além de tudo, não é só invadir, né? Ela vai querer invadir e proliferar nos tecidos adjacentes. Aqui também tem umas dicas de artigo, é muito bom essas ilustrações todas. Eu tirei desse artigo aqui também, que é excelente, recomendo fortemente que vocês leiam. O link para o PDF, é Open Access, o link para o PDF dele tá lá no iAula, é só procurar, tá lá. Certo, gente? Assim sendo, a gente tem mais um critério que nos permite, então, caracterizar esse neoplasma como benigno ou intermediário ou maligno. Então, a gente viu primeiro proporção de crescimento, a gente viu diferenciação e agora a gente viu capacidade de invasão. Com isso, a gente está apto agora a ir para o último e mais definitivo critério. Tá? Então, se encontrou metástase, nem se discute. O neoplasma é maligno. Pronto. Só malignos vão ter a necessária indiferenciação que vai conferir aquelas células as capacidades que ela precisa para fazer metástase. Mas lembra que o nosso objetivo é identificar quem tem potencial de metástase antes da metástase de fato ocorrer. Então, compreender com que tipo de neoplasma a gente está lidando naquele momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre metástase, tá? Então, metástase é a implantação de um foco tumoral à distância do tumor primário. Quando a gente fala em distância, não quer dizer distante, longe, quilômetros, não. Quer dizer não conectado a ele. Então, presta bem atenção nisso, tá? Então, se está conectado, é invasão. Se não está conectado, é metástase, tá? E é a metástase que permite a disseminação do câncer para outros órgãos. Percebe aqui que a gente está falando em câncer. Quando eu falo em metástase, eu falo de neoplasma maligno, tá? A metástase é a principal responsável pelas mortes na neoplasia, tá? E, infelizmente, a maioria dos tumores sólidos já fizeram metástase quando eles são diagnosticados, tá? E a metástase é o que define o câncer como maligno. Bom, vamos falar um pouquinho de vias de metástase, tá? Só revisando. Uma via que ela é importante pelo impacto que ela tem, mas felizmente na rotina veterinária ela é rara, é a metástase transcelômica. É a metástase através das cavidades. Celoma é cavidade. Ela é uma metástase que se dá por implantação, tá? Então as células se desprendem do tumor primário e simplesmente se implantam sobre as serosas dos órgãos daquela cavidade. Então, se for um pulmão, as células desse neoplasma vão se soltar e vão se implantar sobre a pleura, tá? Tanto visceral
como parietal, vão se implantar sobre o pericárdio, tá? Vão se implantar sobre as serosas dos órgãos que compõem aquela cavidade. Por exemplo, aqui era um carcinoma ovariano, tá? Isso pode acontecer também com mesotelioma, e que fazia metástase transcelômica. E se percebam aqui, ó, todas essas múltiplas nodulações sobre a própria serosa do intestino, tinha sobre a serosa, a cápsula do fígado, a cápsula do baço, cápsula do rim, que são serosas também, né? Sobre todas essas estruturas a gente percebia essas nodulações, ou seja, foram células do carcinoma ovariano, é comum para esse tipo de neoplasma, que se soltaram, se desprenderam e se implantaram nos diferentes tecidos, sem precisar fazer grandes invasões, sem precisar entrar para dentro de vaso e migrar nem nada. Elas simplesmente se implantam no sítio. É uma situação muito difícil de lidar, tá? Por outro lado, as mais comuns são as metástases vasculares, que podem se dar por via linfática ou por via hematógena. As hematógenas podem ser arteriais, muito raras, ou venosas, certo? As metástases mais comuns são as vasculares, hematógenas, venosas. Vasculares, hematógenas e venosas, certo? Então, aqui só um exemplo, era um carcinoma de mama com metástase para o fígado e para o cérebro, certo? Bom, então, lembrando, caracterizando bem e diferenciando bem, a invasão é quando ocorre, a gente percebe proliferação do neoplasma, mas conectado ao tumor primário. A metástase ocorre a disseminação desse neoplasma para outros sítios, não conectados ao neoplasma primário. Tá? Bom, qual é o mecanismo? Como é que ocorre a metástase? Gente, se para invasão tinha que ter todo aquele passo a passo, tinha que ter todo aquele monte de eventos, tá? Imagina para metástase. Então, vamos dar uma olhada nisso, tá? De um modo geral, os passos necessários para metástase vão ser a intravasão, a evasão do sistema imune, localização do tecido-alvo, extravasão e a colonização do tecido-alvo. Vamos olhar cada uma delas por sua vez, começando pela intravasão. Gente, a intravasão é a invasão do vaso, tá? Então aqui a gente já pode pensar, o que vai ser mais fácil de invadir? Puxa, acho que um vaso linfático, né? Porque o vaso linfático é o que tem a parede menos espessa. Uma veia ainda é mais fácil de invadir, um pouquinho mais difícil do que o vaso linfático, mas muito mais fácil de invadir do que uma artéria. E a invasão ela vai se dar entre as células endoteliais. Tá? Esse processo de invasão dos vasos, ele lembra muito a migração das células da cascata leucocitária. Lembra lá da inflamação? As células vão precisar se relacionar com as moléculas, especialmente com as moléculas dos espaços interendoteliais, para conseguir fazer essa migração e entrar para dentro dos vasos. E aqui também a gente pode ter invasão individual de células ou daquele grupinho, da invasão das colônias de células, tá? Então, intravasão é etapa crucial e para que ocorra a intravasão vai ser necessário que ocorram todos os passos ou todas as etapas, tá? Vai ser necessário que ocorram todas as etapas da invasão, tá? Então aqui a gente vê uma invasão individual de células, tá? Então as células realmente, aqui um subclone invadindo os tecidos adjacentes e invadindo também os vasos. Percebam que ocorre a invasão entre as células endoteliais. E aí, a gente chama atenção para dois fatos. O primeiro deles é que células normais, quando elas perdem o contato com as suas células vizinhas ou com a matriz adjacente, a matriz extracelular com a qual elas se relacionam, tá? Elas sofrem esse processo
de anoiques, ou seja, é uma morte celular por perda de contato com os tecidos circunvizinhos. Então, uma célula normal que perde contato com os tecidos circunvizinhos morre. A célula neoplásica, por ela ter sofrido esse processo de desdiferenciação, por ela se parecer com uma célula embrionária que consegue migrar por aí sem morrer, tá? Então, por ela ter sofrido essa desdiferenciação, ela para de sofrer anoiques. Então, olha que característica incrível. É aquilo que a gente falava da senescência. Ela pode driblar a apoptose enquanto prolifera na massa primária, e ela dribla esse outro mecanismo de morte celular, que é o mecanismo protetor, né, de certa forma, que é o fato dela morrer quando ela perde o contato com as suas células adjacentes. Tá? Então, só uma célula que sofreu transformação epitelial mesenquimal, transição epitelial mesenquimal, que vai exibir essa perda da anoiques e vai conseguir sobreviver à perda do contato com os tecidos adjacentes, tá? Então, anoiques vem do grego sem e oiko, que vem do casa ou contato. Então, sem casa ou sem contato. Outro fato muito interessante. Lembra que eu disse que as células tinham que passar entre as células endoteliais, tá? Só que um expediente que a célula neoplásica utiliza é o fato dela induzir angiogênese. E lembrem que vasos recém-formados são vasos muito permeáveis. Então, muitas vezes, as células neoplásicas se aproveitam desses vasos recém-formados porque eles são muito mais permeáveis. Ou as células neoplásicas induzem eventos inflamatórios para aumentar a permeabilidade dos vasos. Então, aqui é muito importante a gente já reconhecer que muitas vezes a inflamação ajuda mais o neoplasma do que o hospedeiro. Então, quando a gente às vezes vê numa lesão neoplásica um foco de células inflamatórias ou eventos inflamatórios acontecendo, tu pode pensar, pá, que legal, joia, tá? O organismo está se defendendo. Mas nem sempre. Às vezes a própria célula neoplásica induz a inflamação, porque a inflamação vai ajudar a ela, seja a aumentar a permeabilidade dos vasos, ou seja, os elementos da inflamação vão ajudar essa célula a proliferar, tá? Mas aqui, só pensando em intravasão, a presença de angiogênese, né, vasos novos, facilita a penetração da célula neoplásica nesses vasos e, além disso, a inflamação também facilita a invasão, já que os vasos ficam mais permeáveis, certo? Então, tendo ocorrido a intravasão, vai ser necessário que essa célula drible o sistema imune. A célula individual ou o grupo de células, né? O coletivo de células. Bom, por que isso? Porque olha só, essa célula neoplásica, ela sofreu várias mutações, né? Que capacitaram ela se desdiferenciou ou sofreu alterações genéticas ou epigenéticas, mas ela já expressa via MHC classe 1 dela moléculas que ela não expressava anteriormente. Então, ela poderia ser facilmente reconhecida pelo sistema imune. Só que um dos mecanismos que ela usa para invadir o sistema imune é fazer ela para de expressar moléculas de MHC classe 1, né, com as suas moléculas representativas. Então, ela aparentemente acha que está de boas, ela não expressa mais linfócito nenhum vigilante linfócito T nenhum mais vai reconhecer ela. A não ser que ela seja reconhecida pelas células natural killer, que justamente procuram células sem MHC classe 1. Então, mesmo que ela faça essa supressão da MHC classe 1, ela ainda pode ser alvo do sistema imune. Então, ela vai precisar driblar o sistema imune, tá? Onde é que ela vai ter um contato maior com o sistema imune? Certamente nos vasos linfáticos, tá?
nos vasos linfáticos, a gente tem uma vigilância imunológica mais importante do que nos vasos sanguíneos. Além disso, nos vasos sanguíneos, ela vai encontrar elementos que auxiliam ela a evadir, a exercer mais um mecanismo de evasão do sistema imune. As células neoplásicas ou as células dos neoplasmas que conseguem fazer metástase, geralmente elas apresentam na sua superfície receptores para plaquetas e para fibrina. Então, essas células neoplásicas ou os êmbolos neoplásicos, eles se disfarçam de plaqueta ou fibrina e eles deixam de ser reconhecidos para as células do sistema imune. Bom, onde eu encontro mais fibrina e plaqueta, eu encontro também mais nos vasos sanguíneos. Tá? Então, por isso que a gente tem uma quantidade maior de metástases venosas, né, vasculares venosas, certo? Então, aqui a gente percebe, a gente observa essas células se disfarçando de plaqueta ou de fibrina para escapar do sistema imune. Aqui mostrando, de fato, né, essa interação que vai ocorrer das plaquetas. Essa interação não é automática, não é aleatória, tá? É necessário que essas células expressem essas moléculas. Então, gente, mais uma capacidade. Ela tem que ter todas as capacidades aquelas da invasão, tá? E ela ainda tem que ter suprimido os MHCs dela, né? Para ser menos perceptível no sistema imune, e ainda tem que expressar esses receptores para plaqueta ou para fibrina, tá? Com isso, então ela está disfarçada, ela tá lá dentro do vaso, mas ela precisa chegar no órgão-alvo. Então ela precisa localizar o tecido-alvo. Até algum tempo atrás, tá? Bastante tempo atrás, mas consta de alguns livros clássicos ainda, se dizia que a chegada no órgão-alvo seria por duas teorias, a teoria mecânica ou a teoria do solo. A mecânica dizia que as células simplesmente chegavam no órgão, tipo assim, por isso tem tanta metástase para pulmão, porque no pulmão todo o sangue passa e as células acabam chegando lá no pulmão, tá? Isso talvez fosse causar mais embolia do que metástase de fato. Aí outra teoria era do solo fértil, que elas chegavam num determinado tecido, o tecido tinha boas condições e elas acabavam proliferando ali. Hoje a gente sabe que isso é um mecanismo que a chegada da célula neoplásica para fazer metástase num órgão é um evento muito mais ativo do que parecia antigamente. Realmente existe um endereçamento. A célula que vai ser eficiente no processo de metástase, ela consegue fazer homing, tipo os linfócitos fazem. Ela vai expressar moléculas parecidas com CD44 que vão fazer ela reconhecer a célula endotelial do órgão-alvo, ou ela tem moléculas para diferentes células endoteliais, mas vai dar certo aquela que reconhecer o tecido certo. Então, isso explica, por exemplo, porque carcinomas prostáticos fazem metástase para corpo de vértebra, sabe? Fazer para fígado, a gente entende, passa todo o sangue por ali, para rim também, para pulmão, mas por que para o corpo de vértebra? É porque as células têm moléculas que permitem o endereçamento delas para aquele órgão, para aquele tecido, onde ela vai ter condições ótimas para proliferação, tá? Então, mais um passo, só vai conseguir realmente fazer metástase aquela célula que fez intravasão eficiente, evadiu do sistema imune, localizou o seu órgão ou tecido-alvo e vai agora fazer extravasão. A barbada faz extravasão, ela já fez intravasão, tranquilo, ela vai conseguir fazer. Não, talvez a intravasão ela tenha feito com o auxílio das células do tumor primário, tá? Especialmente se for grupo de células, ok. Mas se for célula individual, talvez a intravasão só tenha acontecido com auxílio das células do tumor primário, ou porque tinha inflamação, o vaso estava permeável. Agora, ela vai, para fazer a extravasão, ela vai ter que ter todas as capacidades de invasão tecidual, tá? Inclusive com expressão de receptores para matriz celular e tudo mais, tá? Então, é mais um passo e um passo muito complexo,
que vai ter que cumprir todos os eventos, aqueles necessários para invasão. E aí, por fim, vai ter que ocorrer a colonização do tecido-alvo, que parece uma coisa simples, mas também não é. Para colonizar o tecido-alvo, essas células vão ter que chegar no tecido-alvo, vão ter que se situar ali, proliferar, então elas têm que ter mantido, retido capacidade proliferativa e vão ter que produzir substâncias que facilitem ou que estimulem a angiogênese, porque esse tecido em proliferação precisa de nutrição. Esse tecido proliferando precisa de nutrição. Então, angiogênese ou aporte sanguíneo é fundamental. Tá? Então, pode ser que ela chegou até aqui, fez intravasão, mas não produz nenhum VEGFzinho lá comum, né? Que faça proliferação vascular. A metástase não vai se cumprir. Tá? Então, a gente diz que para ocorrer metástase, ou alguns autores falam que só uma de cada 10 na 9 células ou êmbolos neoplásicos que são liberados, que chegam no interior dos vasos, só um de cada 10 na 9 vai de fato conseguir fazer metástase, porque tem que cumprir todos esses passos, esse processo tão complexo. Agora, pensa também por outro lado. Quem conseguiu cumprir todos esses passos é alguém que adquiriu muitas capacidades malévolas que antes ou que a célula normal não tinha. Então, é uma célula que é muito indiferenciada. Então, por isso, de novo, indiferenciação é resultado de mutações ou de alterações epigenéticas, mas alterações epigenéticas também resultado de mutação. Então, indiferenciação é resultado de mutação, tá? E indiferenciação é o que vai capacitar a célula a exercer os seus superpoderes do mal, ou seja, ser uma célula maligna, caracterizar um neoplasma maligno. E aqui, para a gente completar, o que seriam os superpoderes malévolos do câncer, tá? Como crescer sem respeito, proliferar, sem respeitar os sinais de pare e ande, crescer a despeito dos comandos das células vizinhas, fazer evasão do sistema imune, fazer proliferação vascular da forma que bem desejar, ter uma mortalidade efetiva e, além de tudo, aqui senescência, né? E, acima de tudo, fazer metástase. Com isso, a gente conseguiu dar uma olhada geral, né, sobre o processo sobre os mecanismos do comportamento biológico, lembrando sempre que metástase é o pior ou o que de fato caracteriza uma alteração no comportamento biológico, e que a metástase se dá quase que na forma de só cumprindo a subida desses diferentes degraus para que realmente ocorra de fato, então, a metástase. Precisa iniciar com invasão clássica, intravasão, a migração por dentro do vaso, né, que implicou em invasão do sistema imune, depois a colonização metastática, que também foi antecedida pelo homem, né, e até cumprir, então, a angiogênese para efetivar a colonização do tecido. Então, só para a gente relembrar, né, esse aqui era aquele quadro que a gente sempre vê na graduação, que facilita muito a vida da gente, em que a gente diz que neoplasmas benignos, têm crescimento lento, são pequenos, bem diferenciados, o crescimento é expansivo e não fazem metástase. De tudo aqui definitivo, crescimento expansivo e não fazem metástase. Aqui a gente já viu que existem variações sobre esse tema, né? E os malignos, então, têm crescimento rápido, sim, são grandes, nem sempre, né? São indiferenciados, a grande maioria realmente mostra, eles são indiferenciados, mas nem todos expressam na morfologia esse fato de serem diferenciados. Por exemplo, tumores testiculares, eles são muito monomórficos, eles nem sempre na morfologia
que a gente enxerga nos cortes histológicos, a gente consegue ver essa indiferenciação. A gente precisa lançar mão de outros elementos, como imunistoquímica ou testes moleculares. Bom, e quando são invasivos, sim, a gente começa a classificar ou entender que são neoplasmas malignos, certo? Com isso, a gente completa o nosso olhar sobre o comportamento biológico, tá? Dos neoplasmas. A gente adquiriu elementos para poder classificar esses neoplasmas, para classificar em benignos, intermediários e malignos e para classificar também quanto ao grau de malignidade, o que é extremamente importante, tá certo? O nosso próximo passo, então, é falar sobre nomenclatura e vejo vocês então nessa próxima aula, certo? Até lá então!